Amado, em Mateus 5,4, Jesus vai trazer a segunda bem-aventurança. Se a primeira bem-aventurança ele falou é, que bem-aventurados são os pobres de espírito, a segunda bem-aventurança que Jesus vai nos ensinar é que abençoados ou felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Sabe, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário em Mateus, ele vai dizer que essa é a bem-aventurança que tem o maior paradoxo nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque Jesus está dizendo que felizes são os tristes, que bem-aventurados, que abençoados são aquelas pessoas que choram, e não aquelas pessoas que estão dando gargalhadas nas praças ou em qualquer outro local, mas sim aquelas pessoas que estão contristadas, que estão chorando. Primeiramente, esse choro não é o choro, por exemplo, quando a pessoa está passando uma grande dificuldade, ela se estressa e tal, e ela começa a chorar. Esse choro também não é aquele choro que quando a pessoa rompe um relacionamento e ela cai em profunda tristeza, ela começa a chorar. Também não se trata desse choro. Também nem sequer se trata de um choro pelo luto, pela perda de um ente querido. Não é desse choro que Jesus está falando. Quando Jesus está falando de bem-aventurado é a pessoa que chora, Jesus está falando do choro do arrependimento dos nossos pecados. Sabe, quando o arrependimento dos nossos pecados, ele traz o efeito positivo e o efeito negativo. O efeito positivo é que o salmista diz é que bem-aventurado, que feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados. E o negativo é que o bem-aventurado é aqueles que choram pelo arrependimento dos seus pecados. Tanto o homem ele fica feliz porque agora ele está em paz com Deus, mas Jesus nos ensina também que ele fica triste, que ele chora por causa dos seus pecados, por causa da sua condição diante de Deus. Sabe? O Espírito Santo convence ele do pecado e abra sua mente para que ele entenda a gravidade do seu pecado. E assim ele chore, ele lamente diante de Deus. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 7, 10, ele vai dizer que a tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento. Ou seja, Deus produz a tristeza no homem para conduzir o homem ao arrependimento. Ou seja, colaborando com o texto de Mateus, Jesus nos conduz ao choro por causa dos nossos pecados. Sabe, quando Cristo abre nossa mente, quando a luz do Evangelho abre nossa mente, a tristeza é porque nós conseguimos ver a podridão que há dentro do nosso coração. E a única coisa que nós conseguimos fazer é lamentar e chorar por causa dos nossos pecados. Quando Deus chama a nação de Israel ao arrependimento por intermédio do profeta Joel, Deus usa a figura de rasguem as vossas vestes. Os israelitas, eles tinham o costume de quando recebiam uma má notícia, eles rasgavam suas vestes. Jacó, quando recebeu a notícia que José havia morrido, ele rasga as suas vestes. Jó, quando recebe a notícia que seus filhos haviam morrido e tinha perdido toda a sua fortuna, ele rasga as suas vestes. Então Deus olha e diz, rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, o choro é o estado que o coração se encontra contristado e arrependido diante de Deus. Esse é o homem bem-aventurado. É o homem que chora por causa dos seus pecados. É o homem que enxerga por meio do Espírito a santidade de Deus e a corrupção que há dentro de si, e por isso ele chora em desespero, porque ele está diante de um Deus que é totalmente santo e ele é totalmente imundo. E ele chora arrependido por seus pecados para que Deus lhe conceda o arrependimento. Isso é bem-aventurado os que choram. Jesus diz, eles serão consolados. Quando o homem chora por causa dos seus pecados, reconhecendo a falta de justiça própria, Deus o consola, perdoando os seus pecados e colocando o Espírito para habitar dentro do homem. Que hoje você possa chorar, irmão, em arrependimento por causa dos seus pecados, para que o Espírito possa fazer habitação em você.